E aí galera, aqui é o David. Desde que a Bíblia começou a se tornar um livro mais conhecido e vendido no mundo, muitas das histórias ali escritas começaram a ser questionadas, pois além de datarem tempos remotos, algumas parecem até mesmo fantasiosas. Talvez uma das histórias mais conhecidas seja a da Arca de Noé, que teria sido construída a mando de Deus para abrigar apenas o casal de cada espécie do planeta, para que não fossem perdidos com o dilúvio mandado por Deus para purificar a essência do ser humano em nosso planeta Terra. O Monte Ararat, situado entre a fronteira da Turquia e do Irã, foi ligado à Arca de Noé em diversos manuscritos bíblicos. Mas nunca se acreditou que ele realmente pudesse ter alguma ligação com estes eventos tão importantes na história cristã. No entanto, estudos sobre a formação montanhosa foram feitos e apontam para uma forte ligação entre o monte e a arca. E no vídeo de hoje você vai saber um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora: a Arca de Noé foi descoberta perto do Monte Ararat? A primeira vez que alguém suspeitou que algo de errado existia com o monte foi lá no ano de 1960, quando as primeiras imagens da área foram feitas. E um capitão do exército turco suspeitou de uma incomum estrutura lá daquela região. A história acabou que foi publicada em um jornal local e acabou se espalhando, chamando a atenção do público e também de um pesquisador estadunidense. O capitão e o pesquisador então foram ao local com a esperança de encontrar algo na superfície que lhes remetesse à arca. Mas para a quebra de suas expectativas, não encontraram nada. Após isso, eles fizeram algumas escavações naquela área, mas não conseguiram encontrar nada conclusivo. E então acabaram anunciando de que tudo não se passava de apenas uma formação natural. 17 anos depois desses eventos, uma outra expedição foi lançada, dessa vez a cargo de Ron White, que com as permissões oficiais conduziu uma investigação mais aprofundada, que se estendeu por vários anos. Ele e seus colegas utilizaram de equipamentos detectores de metais, radares de superfície e também de análises químicas, que tiveram resultados expressivos e inegáveis. A primeira fase de análise dos objetos encontrados consistiu em tirar as suas medidas, fazendo assim com que se percebesse que ele possuía um formato muito parecido com o do casco de um navio. Outra de suas partes foi comparada com a possível proa de uma embarcação, já que esta estava apontando para baixo. A polpa também foi localizada, e a distância entre ela e a proa foi calculada em cerca de 130 metros, que corresponde a exatamente a 300 côvados, uma unidade de medida muito utilizada por diversos povos antigos, que se dá pela distância média do cotovelo e o dedo médio de um homem, e bate exatamente com o que está escrito lá na Bíblia. Na Bíblia é mencionado que a Arca de Noé teria sido construída em madeira, que os pesquisadores teriam encontrado petrificada em meio a alguns traços da madeira ainda original, que teria ficado dessa forma devido à ação do tempo ao longo dos séculos. Os geólogos calcularam que o imenso objeto teria sido originalmente localizado a 300 metros acima do ponto onde foi encontrado, mas que com o tempo e com as chuvas acabou se transformando em lama, que consequentemente fez com que a embarcação fosse se aprofundando mais e mais. E pessoal, os relatos bíblicos que contam sobre a Arca de Noé a descrevem como uma embarcação de 6 níveis, com uma forma assumida de arca. Varreduras realizadas na área do Monte Ararat mostraram que uma parte parece ser o centro de uma embarcação e apresenta uma grande protuberância, que os especialistas acreditam ser um entulho do desmoronamento destes 6 níveis. Mesmo que muita gente acredite fielmente que a Arca de Noé tenha sido feita se baseando no formato retangular, este só estaria presente nos decks superiores, pois teoricamente falando, a arca não teria como, com todo o seu tamanho, permanecer estável lá na água, além de sobreviver às tremendas ondas que teriam varrido todo o nosso planeta lá naquela época. Com o auxílio de uma pequena broca, os pesquisadores foram aí capazes de descobrirem diversos itens muito interessantes que estariam no interior da arca, como é o caso de pequenos pedaços de esterco de animal que acabou sendo petrificado e também um pedaço de pelo de gato. Talvez mais significativa que a própria descoberta da arca em si seja um pedaço de madeira também petrificado, que
que a uma primeira vista parecia ser uma viga, mas que após uma série de análises se mostrou ser 3 peças de pranchas que foram laminadas com algum tipo de cola orgânica, que se assemelha muito com a tecnologia utilizada na indústria madeireira de hoje em dia, principalmente quando tratamos de madeira compensada. Isso sugere que o conhecimento em construção tido por quem construiu a arca foi muito maior do que pensávamos por muito tempo. E talvez o mundo antigo tenha sido bem mais desenvolvido do que como acreditamos. Também na área, perto da arca, foram encontrados diversas pedras com buracos no meio, que os pesquisadores acreditam terem sido usados como uma espécie de âncora. As enormes âncoras teriam sido suspensas na quilha do navio, pois segundo registros históricos, este teria sido um método muito utilizado entre os antigos marinheiros, para garantir que a proa sempre estivesse voltada para as ondas que se aproximavam. Depois que estas evidências foram encontradas, os pesquisadores começaram então a estudar a região em volta do Monte Ararat e descobriram centenas de antigas fundações, que sugerem que possa ter sido a primeira cidade a ser estabelecida depois do dilúvio, assim como descrito na Bíblia. As equipes arqueológicas encontraram diversas tumbas e ruínas com costelas não humanas, que sugerem que além de vida humana, a vida animal também possa ter começado a ressurgir novamente aqui também. Mesmo com tanto tempo depois de ter sido descoberta, a Arca de Noé ainda continua sendo ignorada pela mídia e não comentada pela maioria dos pesquisadores. Não existe um motivo claro que possa explicar por que isto poderia acontecer. A Arca da Aliança. Mesmo mais de 7 anos depois do início das escavações, o sítio arqueológico dos arredores de Beit Shemesh, 20 km a oeste de Jerusalém, continua trazendo muitas surpresas. Em 2019, os arqueólogos encontraram um templo de 3.100 anos que pode ter ligações diretas com a Bíblia. Durante as escavações, cientistas encontraram uma construção perfeitamente quadrada, com paredes longas e simétricas. Ficou óbvio, né? Assim que colocaram os olhos naquele local, aquele monte de pedras formava um templo israelita. Tudo foi devidamente comprovado quando itens comuns em ambientes religiosos foram descobertos naquele local. Bem no centro daquela sala, uma descoberta ainda mais instigante. Uma mesa de pedra parecida com a citada na Bíblia, no livro de Samuel. O escrito narra que a Arca da Aliança, a caixa onde a placa dos 10 mandamentos foram armazenadas, teria repousado em uma superfície semelhante após ser devolvida pelos filisteus. Para analisar o templo com mais afinco, os arqueólogos tiveram de cavar uma grande camada escura que inicialmente, pessoal, pensaram ser cinzas de um incêndio. No entanto, logo descobriram que o material encontrado na verdade era simplesmente esterco. Segundo os pesquisadores, o templo provavelmente foi tomado por filisteus em meados do século XII a.C. Nesse sentido, foram identificados sinais de que a construção teria sido destruída em um conflito. Vasos e potes de cerâmica estavam em pedaços, por exemplo, para vocês conseguirem entender isso. Assim, após ser conquistado, o local sagrado pode ter sido transformado em um curral de animais. O que faria muito sentido de acordo com a cronologia apresentada pela Bíblia, que narra conflitos frequentes entre filisteus e israelitas entre os séculos 12 e 11 a.C. No entanto, pessoal, para o professor Shlomo Bunimovitz, da Universidade de Tel Aviv, a ligação entre o templo e a Arca da Aliança não pode ser feita diretamente, tá? Segundo o estudioso, seria quase impossível provar arqueologicamente que a mesa encontrada é a citada na Bíblia. Ainda mais segundo o Testamento, a pedra estava localizada em uma parte da cidade e não em um templo no alto, como descoberto em Beit Shemesh. Israel Finkelstein, outro arqueológico aí da Universidade de Tel Aviv e um dos líderes das escavações, pontuou que, cronologicamente, a mesa encontrada não poderia ser a citada no primeiro livro de Samuel, tá? Segundo os próprios cientistas, a história da arca teve início no século 8 a.C., cerca de 400 anos depois da destruição do próprio templo. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre algumas dessas descobertas? Principalmente aí sobre essa da Arca da Aliança, particularmente é a que eu mais gostei desse vídeo. E se gostou, deixa o like aqui, comenta alguma coisa, vai pra gente comentar. Você acha que realmente a Arca da Aliança estava naquele local? Comenta aí pra eu poder discutir com vocês. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu pai, sua mãe, irmão, com quem você achar interessante, porque afinal de contas conhecimento é para todos. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.
KV5. Embora muitos pensem que a tumba do faraó Tutankhamon seja a mais importante já encontrada no Egito, uma descoberta feita em 1995 colocou essa afirmação em xeque. Naquele ano, o egiptólogo estadunidense chamado Kent R. Weeks observou o tamanho real do túmulo de KV5 no Vale dos Reis. Ele está próximo do lugar do descanso final do faraó menino. São apenas 70 metros que o separam. Além disso, a tumba também está perto da sepultura de Ramsés II. Pesquisadores sabem da existência da KV5 há pelo menos um século. No entanto, realmente investigá-la foi uma tarefa muito complexa que foi realizada apenas muito tempo depois de sua primeira descoberta. O primeiro a tentar realizar tal tarefa foi o arqueólogo britânico chamado James Burton, ainda no começo da década de 1830, para vocês verem como isso é antigo, pessoal. Depois dele, o egiptólogo britânico chamado Howard Carter também tentou se consagrar por meio da mesma tumba subterrânea, mas ainda sem sucesso. Foi apenas entre os anos de 1985 e 1986 que uma expedição conseguiu finalmente entender o complexo que caracterizava aquele túmulo. No ano seguinte, em 1987, eles começaram a escavar, o que demandou bem mais tempo. Kent R. Weeks, com o apoio da Universidade Americana do Cairo e o Theban Mapping Project, revelou ao público a descoberta por completo apenas em 18 de maio de 1995, quando fez o anúncio explicitando aí o que havia encontrado. O que vinha depois causou ainda mais perplexidade. A tumba pode ser a maior já encontrada no Egito, afirmou o arqueólogo. E ele estava certo. A KV5 era subterrânea e continha corredores longos e anteriormente desconhecidos pelos pesquisadores que tentaram escavá-la nos anos passados. Durante ao longo do tempo de existência, a tumba foi inundada por tempestades que acometiam aí o Vale dos Reis. Por isso, ela foi amplamente danificada, além dos constantes saques que aconteciam em quase todos os antigos túmulos egípcios. Ainda assim, a KV5 se mostrou cada vez mais impressionante. Em formato de T, ela continha inúmeras câmeras. Lá estavam guardadas inúmeras múmias que provavelmente eram filhos do dono da tumba, Ramsés II. Acredita-se que o local tenha sido o principal cemitério dos herdeiros do faraó, sendo o palco do descanso final de pelo menos 52 deles. Muitos especialistas em Egito Antigo afirmam que o rei teve mais de 100 filhos. Caraca, esse cara gostava, viu? E outros ainda dobram o seu número. O primeiro a ser enterrado no túmulo foi esse cara com esse nome muito difícil aí na tela para vocês, que morreu em 1254 a.C. Ele era o primogênito de Ramsés e de sua esposa Nefertari. A partir de então, o faraó passou a visitar a tumba inúmeras vezes para velar seus herdeiros, visto que viveu até os seus 90 anos. Ainda assim, a descoberta dos restos mortais não foi tão emocionante porque o estado delas era meio precário, pessoal. Os ossos estavam completamente misturados. Eram meninos, meninas, alguns mais velhos e outros ainda mais novos, todos juntos. Não foi possível aí definir exatamente quem havia sido enterrado naquele local. Outros artefatos que foram encontrados no local fizeram valer pela falta de múmias. Os pesquisadores observaram fragmentos de frascos de alabastro, muitos artefatos feitos de argila, amuletos, caixões feitos de madeira e de granito também vermelho que continham inscrições raras e várias contas de pedra. Além disso, galera, a arquitetura do local também foi considerada realmente impressionante. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, pois é muito importante, porque se você não deixar o like, pessoal, o YouTube vai entender que você não quer mais receber os vídeos e não vai te mandar as notificações. Então bora lá, já deixa o like nesse vídeo e não esquece de me seguir lá no Instagram para participar do sorteio do telescópio. Marca 2 amigos e comenta "Eu quero um telescópio". Beleza, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.